Que rufem os tambores, torcedores, está chegando a hora. Nesse sábado a gente vai ter Palmeiras e Flamengo, grande decisão da Libertadores de 2026. Vai ser demais, eu estou muito ansioso. Mais uma final 100% brasileira pra gente acompanhar junto, pra gente ver. Cara, vai ser demais, vai ser histórico. Mas falando em final brasileira, essa não é a primeira, não é a segunda e nem a terceira. Qual será que é a maior da história, hein? Vem com a gente descobrir nesse lance polêmico mais uma edição especialíssima para a final da Libertadores. Antes da gente começar aqui a nossa discussão, já deixa seu like, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações e fica atento, tá? Porque a cobertura completa dessa grande decisão da Libertadores vai ser aqui no nosso YouTube, nas nossas redes sociais e também no nosso site, então para você não perder nada, já segue a gente aqui, já se inscreve aqui, segue a gente em todas as nossas redes sociais, no Twitter, @lancenet, no Instagram, @lancedigital e claro também dá aquela consultada, dá aquela mexidinha no nosso site porque lá a cobertura é completinha. Bom, pra gente não fugir do nosso assunto, cara, eu acho que vai ser a maior, tá? Eu já adianto pra você aqui que essa decisão entre Palmeiras e Flamengo vai ser a maior de todas, entre pelo menos os brasileiros, por todos os componentes que a envolvem, né? É uma revanche, é a segunda vez que Palmeiras e Flamengo se enfrentam, é uma espécie de um projeto mais consolidado, né? Porque Palmeiras e Flamengo lá em 2021, quando se encontraram pela primeira vez lá no Estádio Centenário, ainda estavam naquela fase de adaptação, já eram times muito grandes, já eram times que dominavam o futebol brasileiro na ocasião, só que essa dominância ainda cresceu em 21, 22, 23 e 24, e possivelmente também 25 com a provável conquista do Campeonato Brasileiro por parte ou de Flamengo ou de Palmeiras. Essa disputa ainda está completamente aberta. E aí a Libertadores entra como mais um componente também para a gente ver esse enfrentamento acontecer dentro do campo. É como se fosse um tira-teima de 2021, só que com os dois times já maiores do que chegavam lá em 21, lá no Uruguai. Então acho que essa decisão tem tudo para ser a maior de todas. Só que para a gente listar aqui, o campo também vai falar. Talvez se a gente falasse apenas do extracampo, a gente já colocaria Palmeiras e Flamengo em primeiro. Só que o campo também tem que falar. O que foi bom, o que não foi bom, a gente vai listar para você. Bom, a gente teve ao todo 6 finais brasileiras, portanto Palmeiras e Flamengo será a 7ª final 100% brasileira. Bom, na minha opinião, a mais fraca de todas foi Palmeiras e Santos lá em 2020, por uma série também de fatores, né? Aquele jogo não tinha torcida no Maracanã, por exemplo, foi uma Libertadores ali meio insossa por conta da pandemia de Covid-19 e, consequentemente, Palmeiras e Santos chegavam naquela decisão, uma temporada ali mais apertada, então estava todo mundo meio cansado, com os jogadores fora, e Palmeiras e Santos não fizeram um jogo tão bom. Talvez justamente essa questão da torcida não estar presente no Maracanã tenha influenciado bastante, claro. Havia torcedores, havia um número bem limitado de pessoas presentes no templo do futebol. E o jogo em si também foi muito ruim, no final condicionado pela expulsão, claro, do técnico do Santos, o Cuca. E aí logo depois o gol do Breno Lopes para dar o título pro Palmeiras. E aí se você for na rua e perguntar pra galera qual que foi a final da Libertadores de 2020, muita gente nem vai se lembrar que esse confronto aconteceu. Logo depois da nossa lista aqui a gente já traz Flamengo e Atlético Paranaense de 2022. Era um Flamengo muito dominante. Eu acredito que a campanha do Flamengo em 2022 tenha sido melhor do que a de 2019, que todo mundo se lembra, aquele time do Jorge Jesus. E o Atlético Paranaense também chegou derrubando vários gigantes do futebol sul-americano. Porém, o jogo entre os dois também foi horroroso, tá? E tinha torcida, mas a questão é que aquele jogo ficou também condicionado a uma situação e a uma expulsão, mas na verdade do Pedro Henrique dentro do campo. Primeiro tempo muito insosso, com poucas oportunidades, o Flamengo pouco criou, o Atlético Paranaense pouco criou. Só que aí o Pedro Henrique é expulso, clareia um pouco o campo para o Flamengo. Logo depois o Gabigol vai lá e faz o único gol daquela decisão. O Atlético Paranaense, na sua melhor oportunidade, parou em uma defesa que o goleiro Santos fez parecer muito fácil, né? Uma cobrança de falta muito boa do Terãs. O Santos fez a ponte, encaixou e o Flamengo, consequentemente, logo depois foi campeão da Libertadores. Então, na nossa lista, esse jogo aí também fica bem abaixo. Outro jogo também que aparece na nossa lista, mas que não é tão lembrado, é São Paulo e Atlético Paranaense lá em 2005. Acho que para os dois torcedores é mais lembrado. E é, claro, uma grande atuação do São Paulo, principalmente no jogo da volta, fazendo 4-0. Acho que o fator que derruba um pouco esse jogo é o seguinte: o Atlético Paranaense, por conta da capacidade, não pôde jogar
na Arena da Baixada, e a determinação da Conmebol foi que o jogo no qual o CAP era o mandante fosse enviado para o Beira-Rio, ou seja, em outro estado, não só em outra cidade, em outro estado. E o Atlético Paranaense não pôde contar com a força do seu estádio. O Atlético Paranaense não pôde contar com a força do seu estádio, que de fato era a Arena da Baixada, hoje já conhecido como Liga Arena. O Atlético Paranaense não pôde contar com a Arena da Baixada e com isso teve que mandar o seu jogo no Beira-Rio e jogando em seus domínios do São Paulo conseguiu vencer por 4-0, dominou aquele jogo da volta. Grande atuação do São Paulo, mas que por conta desse probleminha aí envolvendo o Atlético Paranaense fica abaixo na nossa lista. E agora a gente já começa a falar de gente grande aqui, tá? Logo depois a gente já coloca Botafogo e Atlético Mineiro. Era um jogo cercado de expectativa para o torcedor do Botafogo, que mirava a sua primeira Libertadores, era o único time entre os 12 grandes do Brasil que ainda não tinha conquistado Libertadores, e para o Atlético Mineiro também era um jogo muito importante, buscando o seu segundo título continental. Em campo foi um grande jogo também, com expulsão logo nos primeiros segundos do Gregory. Depois o Botafogo conseguiu responder à altura, mesmo com a expulsão, mesmo com um jogador a menos, fez 1-0, fez 2-0 ainda no primeiro tempo. O Atlético Mineiro diminuiu, parecia que ia empatar, teve oportunidades, o Eduardo Vargas saiu como grande vilão, perdeu 2 gols e no final o Botafogo fez lá o terceiro gol com o Júnior Santos e conquistou a América. É um bom jogo, então fica aqui em terceiro lugar na nossa lista. Restam 2 jogos aqui pra gente, Palmeiras e Flamengo em 2021 e Internacional e São Paulo em 2006. Tá ansioso, né? Eu também tô pro jogo de sábado, pra revanche de Palmeiras e Flamengo. Será que Palmeiras e Flamengo tá no nosso topo? Bom, antes de você saber, deixe seu like aqui, não esquece de dar o seu like, de inscrever-se no nosso canal, porque o campeão da nossa edição de hoje é... Internacional e São Paulo. A gente fez uma longa conversa, tivemos um longo debate aqui na redação pra gente definir, de fato, primeiro colocado da nossa disputa. Então vamos lá, falar um pouquinho primeiro de Flamengo e Palmeiras lá em 21. Era um jogo tenso, nervoso, justamente porque a gente falou lá no comecinho desse vídeo. É um jogo entre Palmeiras e Flamengo naturalmente muito tenso, já há muito tempo, e que cada vez mais tem ganhado tons de nervosismo, de ansiedade por parte dos torcedores. Palmeiras e Flamengo naquele dia tinham tudo para fazer um grande jogo, e de fato fizeram. 1-1, né, o Palmeiras sai na frente no placar, o Flamengo empata com o Gabigol também, o Veiga marcou o primeiro do Palmeiras, e na prorrogação aquele fatídico lance do escorregão do Andreas Pereira e o gol de Daverson para dar o título, o terceiro título do Palmeiras, o segundo na era Abel Ferreira. O que faz ele ficar em segundo aqui? O fator jogo único. Cara, a gente teve muita dificuldade, de fato, de debater aqui entre esses 2 finalistas, mas o fator jogo único derruba um pouquinho Palmeiras e Flamengo. Internacional e São Paulo lá em 2006 foi uma grande festa. Foram 2 jogos sensacionais, o Internacional vencendo a ida fora de casa por 2-1, segurando um grande empate em 2-2 em seus domínios no Beira-Rio. O Internacional e São Paulo fizeram um grande jogo, na verdade, 2 grandes jogos. E eu acho que é isso que falta, né? Pelo menos eu sou totalmente contra essa questão de final única, óbvio. Tem toda uma glamorização, é um jogo, então é o dia D, é melhor de vender para Conmebol, para as marcas também. Tem show, tem tudo. Só que, cara, você jogar diante do seu torcedor uma final de Libertadores, só quem jogou e só quem esteve presente também em final de Libertadores sabe a mística que tem essa final em 2 jogos. Eu acho que é isso que separa essa decisão aqui pra gente. Palmeiras e Flamengo, apesar de ter sido um grande jogo, foi um jogo lá em Montevidéu, lá no lendário Estádio Centenário de Montevidéu. Poucos torcedores, nem sempre quem é de fato apaixonado pelo clube pode estar. Às vezes quem tem mais condição é quem está presente nesse tipo de jogo, é quem tem condição de fato de viajar para ver o seu clube do coração. Internacional e São Paulo era uma outra história, eram os torcedores recebendo em casa o seu time para jogar na decisão de Libertadores, e acho que é isso que desempata também. E foram 2 grandes jogos, tá? A gente já falou aqui dos placares, foram jogaços. Se você puder ver os lances aí, ou até o jogo completo, os 2 jogos completos entre Internacional e São Paulo, você vai se lembrar que foi demais aquele encontro entre Inter e São Paulo, entre Colorado e Tricolor. Palmeiras e Flamengo, claro, foi um jogo bom, mas é muito mais tenso, é um jogo único, é um jogo pegado, longe do Brasil. Eu acho que esse é o detalhe que diminui a nota aqui e
consequentemente deixa Palmeiras e Flamengo em segundo, Inter e São Paulo em primeiro como vencedor do nosso lance polêmico. Mas já fazendo uma predição aqui, Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo nesse sábado tem tudo para se tornar o primeiro na nossa lista aqui, porque o ambiente antes do começo já é demais. Atenção, as torcidas, tá tudo conspirando para ser o maior jogo da história da Libertadores. Mas será que isso vai se confirmar? A gente vai descobrir junto no sábado e junto por quê? Porque estaremos aqui, claro, fazendo toda a cobertura desse grande confronto. Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder as nossas notificações, todo o nosso conteúdo aqui do nosso YouTube. E claro, lembrando que a cobertura completa também é nas nossas redes e no site do Lance. Deixa aqui nos comentários pra gente quem é que vai vencer esse grande confronto entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo no sábado. A gente volta na semana que vem com mais um lance polêmico e com um campeão, inclusive, já definido. Até lá!